Desespero de mãe. Sofia arriscou tudo levando Beatriz escondida ao trabalho. Quando o milionário implacável descobriu a menina de 3 anos brincando em seu escritório, o que aconteceu destroçou seu coração de gelo e transformou 3 vidas para sempre. Deixe nos comentários da onde você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias, mas Sofia Ribeiro sabia que este não seria um dia comum. Suas mãos tremeram ao desligar o aparelho enquanto olhava para Beatriz, sua filha de 3 anos dormindo pacificamente ao seu lado, na cama estreita do pequeno apartamento que dividiam. O telefonema da noite anterior ainda ecoava em seus ouvidos como uma sentença de morte. Senhora Sofia, lamento muito, mas a creche ficará fechada por uma semana devido ao surto de catapora. Por medida de segurança sanitária, não poderemos receber as crianças até segunda ordem. Uma semana inteira, 7 dias, sem lugar para deixar Beatriz enquanto trabalhava no escritório de Arthur Montenegro, o empresário mais inflexível e exigente da cidade. Um homem que havia deixado claro desde o primeiro dia que não tolerava distrações pessoais interferindo no ambiente profissional. Sofia se levantou devagar, cada movimento pesando como chumbo. No espelho rachado do banheiro, viu o reflexo de uma mulher de 28 anos, que parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros. Os olhos inchados de uma noite mal dormida, os cabelos desalinhados, as marcas de preocupação gravadas no rosto jovem que um dia foi cheio de sonhos. Como cheguei até aqui? Murmurou para si mesma. A pergunta que a assombrava todas as manhãs, desde que o pai de Beatriz desapareceu, deixando apenas uma carta fria e algumas contas pendentes. A rotina matinal transcorreu como um ritual automático. Banho rápido, café preto forte para espantar o cansaço. Uniforme impecável, sempre impecável, porque Arthur Montenegro notava cada detalhe, cada fio fora do lugar, cada mancha microscópica que pudesse manchar a imagem de perfeição que exigia de todos ao seu redor. Beatriz acordou com aquela energia contagiante das crianças, seus cachos dourados bagunçados e os olhos grandes e curiosos brilhando com a expectativa de mais um dia de brincadeiras na creche. Ela não sabia que a creche estava fechada. Ela não sabia que sua mãe estava à beira de um colapso nervoso. "Mãe, posso levar a boneca nova hoje?" perguntou Beatriz, abraçando contra o peito uma boneca de pano que Sofia havia costurado à mão com retalhos de tecido, investindo horas preciosas de sono para ver o sorriso iluminado da filha. "Hoje vai ser diferente, meu anjo", Sofia disse, ajoelhando-se na frente da menina e segurando suas mãozinhas pequenas. "Você vai ficar com a mamãe no trabalho hoje." Os olhos de Beatriz se arregalaram de empolgação. Para uma criança de 3 anos, a perspectiva de conhecer o local misterioso, onde a mãe desaparecia todos os dias, era uma aventura emocionante. "Vou ver onde você trabalha. É muito grande, tem brinquedos?" Sofia sentiu o coração se despedaçar. Como explicar para uma criança que o lugar onde trabalhava era um campo minado de regras rígidas, silêncio absoluto e um chefe que tratava funcionários como peças substituíveis de uma máquina? "É um lugar especial, mas você precisa prometer uma coisa muito importante para a mamãe", Sofia disse, sua voz carregada de uma seriedade que fez Beatriz prestar atenção imediata. "Você precisa ficar bem quietinha, bem comportada. É como um jogo de esconde-esconde, onde você precisa ser invisível. Consegue fazer isso?" Beatriz assentiu solenemente, como se acabasse de receber uma missão de importância nacional. Durante o trajeto de ônibus até o centro da cidade, Sofia repassava mentalmente todos os cenários possíveis. Arthur Montenegro chegava sempre às 9 em ponto. Ela tinha 2 horas para organizar todos os documentos, preparar a agenda do dia e criar um cantinho seguro onde Beatriz pudesse ficar sem ser vista. O edifício comercial erguia como uma fortaleza de vidro e aço no coração financeiro da cidade. 40 andares de poder empresarial, onde cada elevador que subia levava pessoas para mais perto do céu dos negócios e do inferno das pressões corporativas. O escritório de Arthur Montenegro ocupava o 38º andar com uma vista panorâmica que abraçava toda a cidade. Sofia havia trabalhado ali por 2 anos e meio. Tempo suficiente para conhecer cada quirk, cada explosão de temperamento, cada expectativa impossível do homem que assinava seus contra-cheques. "Lembra do nosso combinado?" sussurrou Sofia enquanto abria a porta do escritório nas primeiras horas da manhã. Quietinha como um passarinho, Beatriz acenou, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe do ambiente luxuoso. Os móveis de couro italiano, as obras de arte nas paredes, a mesa imensa de mogno que dominava o centro da sala como um altar dedicado ao trabalho.
Sofia improvisou um pequeno cantinho atrás de uma estante alta, onde Beatriz ficaria escondida mais confortável, com alguns livros de colorir, lápis de cor e a boneca de pano. A menina se instalou ali como se fosse a coisa mais natural do mundo, sussurrando conversas imaginárias com sua boneca enquanto Sofia trabalhava. As primeiras horas passaram como um milagre silencioso. Beatriz brincava quieta. Sofia organizava documentos com eficiência dobrada pela adrenalina do medo, e o escritório mantinha sua atmosfera de produtividade impecável. Às 8h45, Sofia já havia terminado quase todas as tarefas matinais. Talvez conseguissem passar o dia sem incidentes. Talvez Arthur nem percebesse a presença extra. Talvez o som inconfundível de passos firmes no corredor fez o sangue de Sofia congelar nas veias. 15 minutos adiantado. Arthur Montenegro nunca chegava adiantado. Beatriz, sussurrou desesperadamente. Lembra do jogo de esconde-esconde? Mas a menina havia adormecido, exausta pela excitação da manhã, sua respiração suave e irregular, quebrando o silêncio absoluto que o escritório exigia. A porta se abriu com aquela precisão militar característica. Arthur Montenegro entrou como sempre entrava, como um general inspecionando o campo de batalha, seus olhos cinzentos varrendo cada centímetro do ambiente em busca de imperfeições. Alto, imponente, vestido com um terno que custava mais que o salário anual de Sofia. Ele era a personificação do sucesso empresarial implacável. Aos 42 anos havia construído um império financeiro sobre os escombros de qualquer coisa que se assemelhasse à compaixão humana. Sofia se levantou automaticamente, como um soldado diante do comandante, seu coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "Bom dia, Sr. Montenegro", disse com voz que ela esperava soar normal. "Relatório da agenda de hoje." Ele respondeu sem nem olhar para ela, dirigindo-se diretamente à sua mesa enquanto abria o notebook com movimentos mecânicos e eficientes. Sofia começou a recitar a lista de compromissos, reuniões, ligações e contratos que precisavam de atenção, sua voz funcionando no piloto automático, enquanto sua mente gritava orações silenciosas para que Beatriz não acordasse. Foi então que aconteceu. Uma voz pequena e doce cortou o silêncio do escritório como um passarinho cantando em uma catedral. "Mamãe, xixi", disse Beatriz com a simplicidade natural das crianças, sua vozinha clara ecoando pelo ambiente luxuoso. Arthur parou de digitar. Seus dedos ficaram suspensos sobre o teclado como garras prestes a atacar. Lentamente, muito lentamente, ele levantou os olhos do computador e olhou diretamente para Sofia. "O que foi isso?" perguntou cada palavra pronunciada com a precisão cortante de uma lâmina. Sofia sentiu o mundo desabar ao seu redor. Esta era a hora, o momento em que perderia tudo. O emprego que sustentava sua filha, a estabilidade que haviam construído, o futuro que tentava garantir para Beatriz. Eu posso explicar." Começou, mas sua voz falhou completamente. "Mamãe!" chamou Beatriz mais alto, começando a choramingar, como fazem as crianças pequenas quando precisam de atenção. "Mamãe, cadê você?" Arthur se levantou da cadeira com a elegância predatória de um felino. Cada passo em direção à estante onde Beatriz estava escondida ecoava no silêncio como batidas de um martelo selando o seu destino. Quando ele contornou a estante e viu a pequena figura sentada no chão, cercada por livros de colorir e lápis espalhados, com lágrimas começando a se formar nos olhos grandes e confusos. Sofia fechou os olhos e esperou pelo inevitável. "Oi", disse Beatriz com a voz um pouco trêmula, olhando para o homem alto de terno escuro. Ela segurou sua boneca de pano mais apertado contra o peito, do jeito que crianças pequenas fazem quando se sentem inseguras. O que Sofia não esperava era o silêncio. Um silêncio tão profundo e prolongado que a fez abrir os olhos para ver o que estava acontecendo. Arthur Montenegro, o homem que havia demitido funcionários por chegarem 2 minutos atrasados, o empresário temido que tratava emoções humanas como fraquezas inaceitáveis, estava parado completamente imóvel, olhando para Beatriz com uma expressão que Sofia nunca havia visto antes. A menina o encarava de volta. Seus olhos grandes e inocentes, cheios de curiosidade infantil, sem entender por que o ambiente havia ficado tão tenso. Ela balançou a boneca de pano levemente e murmurou um "Oi", ainda mais baixinho como fazem as crianças tímidas. E pela primeira vez, em 2 anos e meio de trabalho, Sofia viu algo nos olhos de Arthur que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade absoluta diante da inocência pura de uma criança de 3 anos. O tempo pareceu congelar naquele instante. Arthur Montenegro, o homem que havia construído um império sobre alicerces de frieza calculada,
permanecia imóvel diante da pequena Beatriz. Seus olhos cinzentos, acostumados a dissecar contratos milionários e avaliar adversários corporativos, agora se fixavam na criança com uma intensidade diferente, como se estivesse vendo algo que há muito havia esquecido que existia. Beatriz segurou sua boneca de pano mais apertado contra o peito, seus olhos grandes e curiosos, estudando aquele homem alto de terno escuro. Ela inclinou a cabecinha para o lado, um gesto inconsciente que fazia quando tentava entender algo novo. "Mamãe", murmurou novamente, sua vozinha fina cortando o silêncio pesado como uma lâmina delicada. Sofia sentiu suas pernas tremerem. Cada segundo que passava sem uma explosão de raiva de Arthur era um segundo a mais de agonia. Conhecia bem demais os sinais de sua fúria contida, a mandíbula contraída, a respiração controlada, o modo como seus punhos se fechavam imperceptivelmente, mas desta vez algo era diferente. Arthur piscou lentamente como se despertasse de um transe. Sua boca se abriu ligeiramente, depois se fechou. Ele engoliu em seco, um gesto tão humano, tão vulnerável, que Sofia quase não acreditou estar vendo. 2 semanas antes, a transformação não aconteceu de uma hora para outra. Nos dias seguintes àquele primeiro encontro, uma dança silenciosa e cautelosa começou a se desenvolver entre os três. Arthur não havia demitido Sofia, não havia gritado, não havia sequer mencionado o incidente. Simplesmente havia murmurado algo sobre resolvermos isso depois e se retirado para sua sala particular, deixando Sofia em um estado de perplexidade absoluta. Na manhã seguinte, quando Sofia chegou ao escritório com Beatriz escondida mais uma vez, a creche permaneceria fechada por mais alguns dias. Encontrou algo inesperado sobre sua mesa. Um pequeno kit de atividades infantis, lápis de cor novos, folhas de papel, alguns livros de colorir apropriados para a idade. Não havia bilhete, não havia explicação. Apenas os materiais organizados com a mesma precisão militar que Arthur aplicava a tudo em sua vida. Sofia olhou ao redor confusa. Arthur ainda não havia chegado. Ela pegou os itens com mãos trêmulas, sentindo como se estivesse tocando em evidências de um crime que não compreendia. Beatriz bateu palmas quando viu os livros novos. "Bonito, mamãe. Posso?" "Pode, meu anjo", Sofia sussurrou, ainda processando a impossibilidade daquela situação. "Mas lembra do nosso combinado?" "Quietinha?" Beatriz completou solenemente, já se instalando em seu cantinho com os tesouros novos. 15 minutos depois, os passos firmes no corredor anunciaram a chegada de Arthur. Sofia se preparou mentalmente para qualquer coisa. Uma bronca atrasada, uma demissão adiada, um ultimato. Mas quando ele entrou, seus olhos se dirigiram automaticamente para o cantinho onde Beatriz estava absorta colorindo um desenho de uma borboleta. Ele parou por uma fração de segundo. Sofia viu seus ombros relaxarem quase imperceptivelmente. "Bom dia", disse ele, mas sua voz soava diferente, menos cortante, mais humana. "Bom dia, Sr. Montenegro", Sofia respondeu tentando decifrar sua expressão. Arthur caminhou até sua mesa, mas Sofia notou como seus olhos voltavam repetidamente para onde Beatriz brincava em silêncio. A menina havia escolhido cores vibrantes para a borboleta: rosa choque, amarelo forte, azul elétrico. Uma combinação que qualquer adulto consideraria excessiva, mas que ela aplicava com a seriedade de um artista criando sua obra-prima. 12:00. O primeiro contato direto aconteceu durante o horário do almoço. Sofia havia trazido um lanche para Beatriz. Sanduíche cortado em pequenos pedaços, suco de caixinha, algumas frutas. A menina comia com aquela concentração intensa das crianças pequenas, ocasionalmente conversando baixinho com sua boneca. Arthur emergiu de sua sala, provavelmente indo buscar seu almoço executivo habitual, mas parou quando viu a cena doméstica se desenrolando no canto de seu escritório corporativo. Beatriz levantou os olhos e o viu. Desta vez não havia o mesmo estranhamento do dia anterior. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e acenou com sua mãozinha. "Oi", disse simplesmente. Arthur ficou paralisado. Sofia prendeu a respiração, esperando não sabia bem o que. Lentamente, muito lentamente, Arthur levantou a mão e acenou de volta. O gesto foi mecânico, desajeitado, como se ele estivesse reaprendendo uma linguagem que havia esquecido há décadas. "Oi?", respondeu sua voz baixa e incerta. Beatriz bateu palmas com deleite, como se ele tivesse acabado de executar o truque mais impressionante do mundo. Então, com a generosidade natural das crianças, estendeu um pedacinho de sua maçã em sua direção. "Quer?", ofereceu com sinceridade absoluta. Sofia viu Arthur engolir em seco, viu suas mãos tremerem ligeiramente.
Viu algo se quebrando por trás daqueles olhos cinzentos que sempre haviam sido tão frios quanto o aço. Eu já almocei, mentiu ele, sua voz rouca. Mas obrigado. Beatriz deu de ombros com a indiferença das crianças e voltou a comer, já tendo esquecido a interação. Para ela havia sido apenas um momento de partilha normal. Para Arthur, havia sido um terremoto silencioso abalando as fundações de quem ele pensava ser. Uma semana depois, as mudanças começaram sutis, quase imperceptíveis. Arthur passou a chegar alguns minutos mais tarde, como se quisesse dar tempo para Sofia e Beatriz se instalarem confortavelmente. Ele começou a falar mais baixo ao telefone quando a menina estava por perto. Uma vez o pegou, observando Beatriz a desenhar uma expressão de fascínio genuína em seu rosto. Foi na quinta-feira daquela semana que tudo mudou definitivamente. Beatriz havia terminado de colorir um desenho. Desta vez uma casa com uma família na frente. Como sempre, suas cores eram vibrantes e um pouco fora das linhas, mas havia algo profundamente tocante na forma como ela havia desenhado as figuras de mãos dadas. Impulsivamente, ela se levantou do seu cantinho e caminhou até a mesa de Arthur. Sofia quase gritou de susto, mas a voz morreu em sua garganta quando viu a expressão no rosto do chefe. Beatriz segurava o desenho com as duas mãos, estendendo-o em direção a ele com a solenidade de alguém oferecendo um presente precioso para você, disse simplesmente. Arthur olhou para o papel como se fosse um documento legal complexo que precisasse ser analisado. Suas mãos tremeram quando ele o tomou, segurando-o com cuidado excessivo como se fosse feito do material mais frágil do mundo. É muito bonito, disse ele. E Sofia ficou chocada ao ouvir emoção genuína em sua voz. É uma família feliz, explicou Beatriz com a sabedoria simples das crianças. Vê, eles estão de mãos dadas. Arthur estudou o desenho por um longo momento. Sofia viu quando uma lágrima se formou no canto de seu olho, rapidamente suprimida, mas não antes de ela notar. Muito obrigado, ele disse para Beatriz, sua voz quase um sussurro. Vou guardar ele aqui. Com gestos cuidadosos, ele colocou o desenho sobre sua mesa, ao lado de seus documentos importantes. Beatriz sorriu radiante e voltou para seu cantinho, satisfeita com a missão cumprida. Sofia observou Arthur, olhando para o desenho durante o resto da tarde, tocando-o ocasionalmente, como se quisesse ter certeza de que era real. 2 dias depois, a transformação de Arthur não passou despercebida pelos outros funcionários. Sua secretária externa comentou baixinho com Sofia que ele havia cancelado 3 reuniões sem motivo aparente. Seus sócios começaram a murmurar sobre sua distração recente durante as videoconferências. Mas Sofia via o que os outros não viam. Ela via como ele começou a sorrir. Não o sorriso calculado dos negócios, mas algo genuíno e surpreendente. Ela via como ele olhava para Beatriz com uma ternura que transformava completamente suas feições. Ela via como ele havia começado a chegar mais tarde e sair mais cedo, como se quisesse maximizar o tempo que passava na presença delas. Na sexta-feira, ele fez algo completamente inesperado. Sofia, disse ele, sua voz hesitante. Vocês têm planos para o fim de semana? Sofia piscou confusa. Em 2 anos e meio de trabalho, ele nunca havia perguntado nada sobre sua vida pessoal. Eu não, senhor. Geralmente ficamos em casa. Arthur assentiu como se estivesse tomando uma decisão importante. Há um parque perto daqui com brinquedos para crianças. Ele fez uma pausa, olhando para Beatriz, que estava desenhando mais uma obra-prima. Pensei que talvez, se vocês quisessem, poderíamos ir juntos. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Sofia podia ouvir seu próprio coração batendo. Arthur Montenegro, o homem que nunca demonstrava interesse por nada além de lucros e contratos, estava convidando-as para um passeio no parque. Seria um prazer, Sofia conseguiu dizer, ainda processando a irrealidade da situação. Beatriz, que havia captado apenas as palavras parque e brinquedos, bateu palmas entusiasmada. Parque escorregador! Exclamou correndo para Arthur e pegando sua mão com a naturalidade das crianças. Sofia viu Arthur olhar para a mãozinha pequena envolvendo seus dedos. Viu como ele engoliu em seco, como seus olhos se encheram daquela vulnerabilidade que ela estava aprendendo a reconhecer. E pela primeira vez, desde que o conhecia, Arthur Montenegro sorriu um sorriso que chegou até seus olhos. O fim de semana chegou carregado de uma ansiedade que Arthur não conseguia nomear. Pela primeira vez em décadas, ele havia cancelado compromissos, uma reunião no clube, uma conferência virtual com investidores japoneses, até mesmo seu ritual sagrado de revisar relatórios trimestrais. Tudo para passar uma tarde no parque com uma mulher que conhecia há anos, mas nunca realmente havia visto, e uma criança que em poucos dias havia virado seu mundo de cabeça para baixo.
Ele ficou parado diante do espelho do banheiro por longos minutos, estudando seu próprio reflexo como se fosse um estranho. Que roupa se usa para brincar no parque? Aos 42 anos, Arthur Montenegro não fazia ideia. Optou por calça jeans, a primeira que vestia em anos, e uma camisa polo, sentindo-se desconfortavelmente vulnerável, sem a armadura de seus ternos sob medida. 2 horas depois, Sofia segurava a mão de Beatriz enquanto esperavam no portão do parque. Seus próprios nervos, a flor da pele. Havia passado a manhã inteira se questionando sobre a sanidade daquela situação. O que uma empregada doméstica estava fazendo encontrando seu chefe para um passeio no parque? E por que seu coração disparava cada vez que pensava em vê-lo fora do ambiente corporativo? Beatriz balançava impaciente ao lado dela, seus olhos brilhando com a expectativa das brincadeiras que estavam por vir. Usava seu vestidinho favorito, azul com pequenas flores estampadas, que Sofia havia comprado em promoção meses atrás, e segurava sua boneca de pano como sempre. "Mamãe, quando ele vem?" Anne perguntou Beatriz, subindo e descendo na ponta dos pés. "Logo, meu anjo." "Sofia," respondeu verificando o horário no celular pela 10ª vez em 5 minutos. Foi então que o viram se aproximando. Arthur caminhava com passos hesitantes, suas mãos claramente nervosas dentro dos bolsos da calça. Sofia ficou chocada ao vê-lo em roupas casuais. Parecia uma pessoa completamente diferente, mais jovem, mais humano. Beatriz foi a primeira a reagir. Soltou a mão da mãe e correu em direção a ele com a alegria descontrolada das crianças. Você veio? Gritou, parando apenas quando chegou na frente dele, seu pescocinho dobrado para trás para conseguir enxergar seu rosto. Arthur olhou para baixo, para aquela figurinha radiante de felicidade, e Sofia viu seu rosto se suavizar completamente. Ele agachou-se lentamente até ficar na altura de Beatriz. Um gesto que parecia natural, mas que Sofia sabia que custava esforço para um homem acostumado a olhar o mundo de cima. "Oi, pequena", disse ele, sua voz mais suave do que Sofia jamais havia ouvido. Pronta para brincar, Beatriz bateu palmas e assentiu vigorosamente. Depois, sem qualquer cerimônia, estendeu sua pequena mão para ele. Arthur olhou para a mãozinha oferecida com uma expressão de espanto quase infantil, antes de envolvê-la cuidadosamente com a sua. 30 minutos depois, o parque estava movimentado para um sábado à tarde. Famílias espalhadas pelos gramados, crianças correndo entre os brinquedos, o som de risadas e conversas criando uma sinfonia de vida normal que era completamente estranha para Arthur. Eles caminharam até a área infantil, Beatriz praticamente saltitando de excitação entre os dois adultos. Sofia observa Arthur discretamente, fascinada por como ele parecia absorver cada detalhe daquele ambiente. O cheiro de grama cortada, o barulho alegre das crianças, a sensação do sol na pele sem a proteção dos vidros de seu escritório. "Escorregador", Beatriz anunciou, apontando para o brinquedo colorido. "Vem comigo." Arthur hesitou, olhando para o escorregador como se fosse um desafio empresarial complexo. Sofia viu sua testa franzir ligeiramente, aquela expressão concentrada que ele usava quando analisava contratos. "Eu não sei se..." começou ele. Mas Beatriz já havia soltado sua mão e corrido em direção aos degraus. "É fácil!" gritou ela do alto do brinquedo. "Olha..." E antes que qualquer um dos adultos pudesse reagir, ela se jogou o escorregador abaixo, rindo alto enquanto descia. Chegou embaixo com os cabelos despenteados e um sorriso que parecia iluminar todo o parque. "Agora você", disse ela, voltando correndo para Arthur e puxando sua mão. "Beatriz, o tio Arthur é muito grande para o escorregador." Sofia começou a intervir, mas parou quando viu a expressão no rosto dele. Arthur estava olhando para Beatriz com uma intensidade que cortava o coração. Havia algo quebrando por trás daqueles olhos cinzentos. Décadas de controle, anos de uma vida medida apenas em números e lucros. Uma infância que ele mesmo havia esquecido que um dia existiu. Talvez eu possa tentar", disse ele, sua voz quase um sussurro. Sofia assistiu hipnotizada, enquanto Arthur Montenegro, o homem que comandava reuniões de milhões de reais, subia desajeitadamente os pequenos degraus de um escorregador infantil. Suas pernas longas mal cabiam no espaço. Seus movimentos eram cuidadosos e hesitantes, mas havia algo profundamente tocante na determinação com que enfrentava aquele desafio aparentemente simples. Lá em cima, ele parou por um momento, olhando para baixo, onde Beatriz batia palmas entusiasmada. Sofia viu quando ele fechou os olhos, respirou fundo e se permitiu escorregar. A descida durou apenas alguns segundos, mas quando Arthur chegou embaixo, algo fundamental havia mudado em sua expressão. Ele estava sorrindo. Não o sorriso calculado dos negócios, mas um sorriso genuíno, surpreso,
como se acabasse de descobrir algo maravilhoso que não sabia que existia. Beatriz explodiu em aplausos, depois se jogou em seus braços com a impulsividade total das crianças pequenas. Arthur assegurou instintivamente seus braços, envolvendo-a com uma proteção natural que fez o coração de Sofia apertar no peito. Uma hora depois, eles haviam experimentado todos os brinquedos apropriados para a idade de Beatriz. Arthur havia empurrado-a no balanço, ajudado-a a atravessar a ponte de cordas, segurado sua mão enquanto ela saltitava em uma mola colorida. A cada nova experiência, Sofia havia camadas e camadas de frieza sendo descascadas do homem que pensava conhecer. Agora estavam sentados em um banco à sombra, Beatriz brincando na areia a poucos metros de distância. O silêncio entre Sofia e Arthur era confortável, carregado de uma intimidade nova e inesperada. "Obrigado", disse Arthur de repente, sua voz baixa e sincera. "Por quê?" E Sofia perguntou, virando-se para olhá-lo. "Por me deixar fazer parte disso." Ele respondeu, gesticulando vagamente em direção ao parque, as famílias ao redor, a Beatriz, que construía castelos de areia com concentração absoluta. "Eu havia esquecido que isso existia." Sofia sentiu algo se apertar em seu peito. "Você nunca teve uma infância normal?" Arthur riu, mas não havia alegria no som. Infância foi colégio interno desde os 6 anos, férias em casa com governantas, fins de semana com tutores particulares. Meu pai dizia que diversão era perda de tempo. "E você acreditou nisso?" Sofia perguntou suavemente. "Até conhecer vocês duas eu nem questionava." Ele admitiu. Pensava que controle e sucesso eram suficientes, que amor era fraqueza. Naquele momento, Beatriz veio correndo até eles, suas mãozinhas sujas de areia, os olhos brilhando de felicidade pura. "Olha o que eu fiz", disse ela, mostrando um pequeno montinho de areia que mal se sustentava. "É um castelo para vocês morarem." Arthur pegou a criação delicada de Beatriz com o mesmo cuidado que dedicaria a um documento de valor inestimável. Sofia viu seus olhos se encherem de lágrimas que ele lutou para conter. "É o castelo mais lindo que já vi", disse ele, sua voz embargada. "Obrigado por fazer ele para nós." Beatriz sorriu radiante. Depois subiu no banco entre os dois, encostando-se naturalmente contra Arthur, como se ele fosse família. Sofia viu quando ele engoliu em seco, quando seus braços hesitaram antes de envolvê-la protetivamente. 2 horas depois, o sol começava a se pôr quando finalmente decidiram ir embora. Beatriz estava visivelmente cansada, suas pálpebras pesadas depois de uma tarde inteira de brincadeiras. Arthur a carregava no colo e ela havia adormecido contra seu peito, uma das mãos pequenas agarrada ao tecido de sua camisa. "Ela confia em você completamente." Sofia observou enquanto caminhavam em direção ao carro de Arthur. "Matomamki, não sei se mereço essa confiança." Ele respondeu, olhando para baixo para o rostinho sereno de Beatriz. "Crianças sentem quem é bom." Sofia disse simplesmente, "Elas não se enganam sobre essas coisas." Arthur parou de caminhar abruptamente. Quando Sofia se virou para olhá-lo, viu lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Sofia", ele disse, sua voz quebrada de emoção, "eu não sei como viver essa vida que vocês me mostraram. Não sei como ser a pessoa que Beatriz vê quando me olha." Sofia sentiu o coração se despedaçar diante da vulnerabilidade absoluta daquele homem poderoso, segurando sua filha adormecida. Instintivamente, ela estendeu a mão e tocou seu rosto, enxugando as lágrimas com uma gentileza que fez Arthur fechar os olhos. "Você não precisa saber tudo de uma vez", ela sussurrou. "Você só precisa querer aprender." "Eu quero", ele disse com uma intensidade que a surpreendeu. "Deus, como eu quero? Como? Mas e se eu estragar tudo? E se eu não souber amar vocês do jeito que merecem? O amor não é algo que você sabe." Sofia respondeu, suas próprias lágrimas começando a cair. "É algo que você sente e que você escolhe todos os dias." Arthur olhou nos olhos dela por um longo momento. Beatriz ainda dormindo pacificamente entre eles. Naquele instante, algo se selou entre os três. Uma conexão que transcendia lógica, conveniência ou expectativas sociais. "Então, eu escolho", ele sussurrou. "Eu escolho vocês todos os dias. Pelo resto da minha vida, eu escolho vocês." No caminho para casa, Beatriz acordou durante a viagem sonolenta e confusa. Quando percebeu que estava no carro de Arthur, sorrindo para ela através do retrovisor, ela bateu palmas com alegria renovada. "Foi o melhor dia", ela anunciou com a convicção absoluta das crianças. "Podemos fazer de novo amanhã?" Arthur riu, uma risada genuína, livre, que encheu todo o carro com sua música. "Podemos fazer isso sempre que você quiser, pequena", prometeu. E Sofia soube que ele falava sério. Enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade,
Sofia olhou para o homem ao seu lado. Não mais o chefe frio e controlador que ela conhecia, mas alguém completamente novo. Alguém que estava redescobrindo o que significava estar verdadeiramente vivo. E soube, com uma certeza que aquecia seu coração, que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As mudanças não passaram despercebidas. Na segunda-feira seguinte ao parque, quando Arthur chegou ao escritório com um sorriso que não conseguia disfarçar, sua secretária externa, Vanessa, ergueu as sobrancelhas em surpresa silenciosa. Murmurou algo inaudível para a recepcionista, que por sua vez trocou olhares significativos com o assistente administrativo. Pequenos sussurros começaram a circular pelos corredores. "O Sr. Montenegro está diferente", cochichavam as funcionárias da limpeza. "Mais calmo", observou o segurança do prédio. "Quase humano", arriscou alguém da contabilidade, imediatamente se arrependendo da ousadia. Arthur sentia os olhares, ouvia os murmúrios que cessavam quando ele passava, mas pela primeira vez em sua vida profissional não se importava. Tinha coisas mais importantes ocupando seus pensamentos, como o som da risada de Beatriz ecoando em sua mente, como a sensação de suas pequenas mãos confiantes nas suas, como a forma que Sofia havia tocado seu rosto com uma ternura que ele não sabia que existia. 3 dias depois, a primeira reunião da semana havia sido marcada para as 10 da manhã. Parceiros comerciais importantes, contratos de milhões em jogo, o tipo de encontro que costumava comandar sua atenção absoluta. Arthur estava revisando os documentos finais quando escutou a voz familiar ecoando do escritório externo. "Mamãe, posso desenhar?" perguntou Beatriz, sua voz infantil cortando através das paredes de vidro como uma melodia. Arthur sentiu um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Olhou para o relógio. Ainda tinha 15 minutos antes da reunião. Levantou-se da cadeira, guardou os papéis em uma gaveta e caminhou em direção ao escritório onde Sofia trabalhava. Beatriz estava instalada em seu cantinho habitual, cercada por lápis de cor e folhas em branco, a concentração infantil gravada em suas feições pequenas. Quando o viu se aproximando, seu rosto se iluminou com alegria pura. "Oi", disse ela, largando imediatamente o lápis e correndo para ele. "Oi, pequena", Arthur respondeu, agachando-se automaticamente para ficar na altura dela. O gesto já havia se tornado natural, instintivo. "Olha o que eu fiz." Beatriz segurou um desenho nas mãos. Desta vez, 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo gigante. "Somos nós no parque." Arthur sentiu algo se apertar em seu peito. Pegou o desenho com o cuidado reverente que dedicava aos documentos mais importantes, estudando cada traço colorido fora das linhas, cada detalhe imperfeito e absolutamente perfeito. "É lindo", disse ele, sua voz embargada. "Posso guardar este também?" Beatriz assentiu vigorosamente. Depois, sem qualquer cerimônia, subiu em seu colo. A porta do escritório se abriu e 3 homens de terno entraram, seguidos pela secretária, que parecia nervosa. "Senhor Montenegro, os senhores chegaram um pouco mais cedo." Vanessa começou a explicar, mas sua voz morreu quando viu a cena diante dela. Arthur Montenegro, o empresário mais temido da cidade, estava sentado no chão com uma criança de 3 anos em seu colo, cercado por desenhos infantis e lápis de cor espalhados. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia sentiu o sangue congelar em suas veias. Beatriz, alheia à atenção que havia se instalado no ambiente, continuou mostrando seu desenho para Arthur, sussurrando explicações sobre as cores que havia escolhido. Os 3 empresários, Arthur reconheceu-os como representantes de uma das maiores incorporadoras do país. Permaneceram paralisados na porta, suas expressões alternando entre confusão e desaprovação mal disfarçada. "Senhor Montenegro", o mais velho do grupo, pigarreou, claramente desconfortável. "Talvez seja melhor remarcarmos esta reunião para um momento mais apropriado." Arthur sentiu os bracinhos de Beatriz se apertarem ao redor de seu pescoço, quando ela percebeu a tensão na voz do estranho. Instintivamente ele a segurou mais perto, um gesto protetor que surpreendeu a todos na sala, incluindo ele mesmo. "Não será necessário", disse Arthur, sua voz recuperando parte da autoridade habitual, mas mantendo uma suavidade que não estava lá antes. "Beatriz, minha querida, preciso conversar com esses senhores agora. Você pode ficar com a mamãe?" Beatriz o olhou com aquela seriedade infantil que partia o coração. "Você volta depois?" perguntou sua vozinha pequena, carregada de uma insegurança que fez Arthur sentir uma dor física no peito. "Sempre volto", ele prometeu, beijando sua testa com uma naturalidade que deixou Sofia de queixo caído. "Você é a coisa mais importante do meu mundo agora."
45 minutos depois, a reunião havia sido um desastre. Os empresários, claramente desconcertados pela mudança no comportamento de Arthur, questionaram sua capacidade de concentração, insinuaram dúvidas sobre sua competência profissional e saíram do escritório com contratos não assinados e expressões de desaprovação. Vanessa havia observado tudo com crescente ansiedade. Assim que os visitantes partiram, ela bateu na porta do escritório de Arthur com hesitação evidente. "Com licença, senhor", disse ela, sua voz tensa. "Posso falar com o senhor por um momento?" Arthur olhou para cima dos documentos que fingia revisar, mas seus pensamentos estavam com Beatriz, que havia passado toda a reunião preocupada, perguntando baixinho para Sofia se ele estava bravo com ela. "Sim, Vanessa." "O que foi?" Vanessa respirou fundo, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava uma pasta contra o peito. "Senhor Montenegro, eu trabalho com o senhor há 5 anos." Começou ela, cada palavra claramente custando esforço. "Sempre respeitei seu profissionalismo, sua dedicação ao trabalho." Arthur franziu a testa, pressentindo o que viria a seguir. "Mas ultimamente," Vanessa continuou, sua voz ganhando força, "o senhor tem estado diferente, distraído. Os clientes estão começando a comentar. Hoje mesmo, os representantes da Empreendimentos Atlas saíram questionando se o senhor ainda tem o mesmo comprometimento com os negócios. E você concorda com eles?" Arthur perguntou, sua voz perigosamente baixa. Vanessa engoliu em seco, mas manteve sua posição. "Eu acho que o senhor precisa decidir se quer ser empresário ou outra coisa", disse ela, as últimas palavras saindo quase como um sussurro. "Porque no mundo dos negócios, essa situação com a funcionária e a criança pode ser vista como inadequada." 2 horas depois, Arthur havia dispensado Vanessa pelo resto do dia, alegando necessidade de revisar contratos importantes. Na verdade, ele estava sentado em sua cadeira executiva, olhando através da parede de vidro para onde Sofia trabalhava com Beatriz, brincando quietinha ao seu lado. As palavras de Vanessa ecoavam em sua mente como uma sentença inadequada, questionável, não profissional. Durante 4 décadas de vida, essas palavras teriam sido uma punhalada mortal em sua reputação. Durante 4 décadas, ele teria eliminado qualquer fonte de distração imediatamente, sem hesitação, sem remorso. Agora, olhando para Beatriz, que desenhava com a língua levemente para fora em concentração, vendo Sofia, que organizava documentos com a mesma eficiência de sempre, mas agora com um sorriso suave nos lábios, Arthur sentiu algo completamente diferente. Pela primeira vez em sua vida, ele não se importava com o que os outros pensavam. Beatriz levantou os olhos do desenho e o viu observando através do vidro. Imediatamente seu rosto se iluminou. E ela acenou entusiasmadamente, batendo a mãozinha contra o vidro, como se quisesse tocá-lo. Arthur sentiu seu coração se apertar de emoção pura. Levantou-se da cadeira, abriu a porta que separava os 2 ambientes e caminhou até ela. "Posso ver o que você está fazendo?" perguntou, agachando-se ao lado dela. "É você de novo?" Beatriz anunciou orgulhosamente, mostrando um desenho onde uma figura alta de terno estava ao lado de uma pequena figura de vestido azul. "Você é meu amigo favorito no mundo inteiro." Arthur fechou os olhos por um momento, lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-lo. Quando os abriu novamente, Sofia estava olhando para ele com uma expressão de preocupação. "Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou suavemente. "As pessoas acham que vocês são um problema." Arthur disse sem rodeios, sua voz carregada de uma dor que ele não conseguia esconder. Sofia sentiu o mundo desabar ao seu redor. "Eu sabia que isso ia acontecer", murmurou, suas mãos tremendo. "Eu sabia que íamos causar problemas para você." "Não", Arthur disse com uma firmeza que a surpreendeu. "Vocês não são o problema. O problema é um mundo que acha que amor e felicidade são fraquezas." Beatriz, sentindo a tensão entre os adultos, largou seus lápis e subiu no colo de Arthur, seus bracinhos pequenos envolvendo seu pescoço em um abraço consolador. "Não fica triste", sussurrou ela em seu ouvido, sua voz doce como mel. "Eu te amo muito." Foi nesse momento que Arthur Montenegro tomou a decisão mais importante de sua vida. No final da tarde, Arthur convocou uma reunião extraordinária com todos os funcionários do escritório. Sofia observava nervosa de sua mesa, Beatriz dormindo pacificamente em seus braços depois de uma tarde de muitos desenhos e brincadeiras. Vanessa chegou visivelmente tensa, seguida pelos outros funcionários que murmuravam entre si sobre o motivo da reunião repentina. Todos se posicionaram na sala de conferências, aguardando as palavras de seu chefe com uma mistura de curiosidade e apreensão. Arthur se levantou, olhou para cada rosto ao redor da mesa e finalmente falou. "Durante anos construí minha vida e minha carreira sobre a base de que sentimentos eram fraquezas.
começou ele, sua voz clara e firme. Acreditei que para ser respeitado precisava ser frio, que para ser eficiente precisava ser desumano. Murmúrios baixos circularam pela sala. Vanessa mordia o lábio inferior, claramente ansiosa. Mas descobri recentemente que estava errado. Arthur continuou, seus olhos se voltando para Sofia e Beatriz. Descobri que a verdadeira força não vem do isolamento, mas da conexão. Não vem do controle, mas do amor. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sofia Ribeiro e sua filha Beatriz me ensinaram mais sobre liderança, humanidade e verdadeiro sucesso em algumas semanas do que 40 anos de negócios me ensinaram. Arthur declarou, sua voz ganhando emoção. E se isso incomoda alguém? Se isso questiona minha capacidade profissional, então talvez seja a hora de questionar que tipo de profissionais queremos ser. Vanessa engoliu em seco, seus olhos se enchendo de lágrimas de vergonha. A partir de hoje, Arthur concluiu, este não será mais um local onde sentimentos são vistos como fraqueza. Será um lugar onde reconhecemos que nossa humanidade é nossa maior força. Beatriz escolheu esse momento para acordar, olhando ao redor da sala cheia de adultos com seus olhos grandes e curiosos. Quando viu Arthur, sorriu e acenou, completamente alheia à importância do momento que acabara de presenciar. E naquele gesto simples, naquele sorriso puro e sem pretensões, todos na sala entenderam exatamente do que Arthur estava falando. A semana seguinte chegou carregada de uma tensão que Arthur podia sentir nos corredores, nas reuniões, nos olhares que se desviavam quando ele passava. Sua declaração na reunião havia criado ondas que se espalhavam por todo o edifício corporativo como rachaduras em um vidro sob pressão. Vanessa havia pedido transferência para outro departamento no mesmo dia, alegando incompatibilidade de visões profissionais. 2 dos sócios minoritários solicitaram uma reunião de emergência. Os sussurros nos elevadores cessavam abruptamente quando ele entrava, substituídos por silêncios carregados de julgamento. Mas Arthur descobriu algo surpreendente. Pela primeira vez em décadas, ele dormia profundamente todas as noites. 5 dias após a reunião, Sofia chegou ao escritório naquela manhã com Beatriz, especialmente animada. A menina havia acordado cantarolando uma música que aprendeu na televisão, seus cachos dourados balançando enquanto saltitava pelo pequeno apartamento. "Mamãe, hoje posso mostrar meu desenho novo para o Arthur?" perguntou ela durante o trajeto de ônibus, seus olhos brilhando com a expectativa pura das crianças. "Pode sim, meu amor", Sofia respondeu, mas havia uma sombra de preocupação em sua voz. Os últimos dias haviam sido tensos no escritório, e ela sentia que algo estava para acontecer. Quando chegaram, Arthur já estava lá, mas não sozinho. 3 homens de terno aguardavam em sua sala, suas expressões sérias visíveis através das paredes de vidro. Sofia reconheceu um deles, Heitor Vargas, o sócio principal, um homem na casa dos 60 anos, conhecido por sua rigidez corporativa. Beatriz, alheia à atenção, instalou-se em seu cantinho habitual e começou a organizar seus lápis de cor com a meticulosidade que havia aprendido observando Arthur trabalhar. Sofia tentou se concentrar em seus afazeres, mas seus ouvidos captavam fragmentos da conversa tensa que acontecia na sala ao lado. Situação insustentável, imagem da empresa, comportamento inadequado. Arthur respondia com voz controlada, mas Sofia podia sentir a tensão em seus ombros, mesmo através do vidro. 30 minutos depois, a reunião se estendia e Beatriz começou a ficar inquieta. Ela havia terminado 2 desenhos e agora olhava repetidamente em direção à sala onde Arthur estava, franzindo sua testinha pequena em confusão. "Mamãe, por que o Arthur não veio falar comigo ainda?" perguntou ela, sua voz carregada de uma tristeza que fez o coração de Sofia se apertar. "Ele está trabalhando, meu anjo", Sofia explicou suavemente. "Às vezes os adultos precisam ter conversas importantes, mas ele sempre vem falar comigo?" Beatriz insistiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Ele não gosta mais de mim." Antes que Sofia pudesse responder, a porta da sala de Arthur se abriu com força. Heitor Vargas saiu primeiro, seu rosto vermelho de raiva contida, seguido pelos outros 2 homens. Suas vozes, antes controladas, agora ecoavam pelo escritório. "Você está cometendo um erro que vai destruir tudo o que construiu", Heitor disse, apontando o dedo em direção a Arthur, que havia aparecido na porta. "E quando isso acontecer, não diga que não foi avisado." Beatriz se encolheu no seu cantinho, assustada com o tom agressivo. Sofia se levantou instintivamente, preparando-se para proteger a filha, se necessário. Arthur permaneceu imóvel na porta, observando os homens se dirigirem ao elevador. Quando as portas se fecharam, um silêncio pesado desceu sobre o escritório. Beatriz esperou alguns segundos, depois se levantou lentamente e caminhou até Arthur.
Sua voz, quando falou, estava pequena e hesitante. Você está bravo comigo? Arthur se virou para ela e Sofia viu que seus olhos estavam brilhantes de emoção contida. Ele se agachou imediatamente, abrindo os braços. Nunca, disse ele, sua voz quebrada. Nunca poderia estar bravo com você. Beatriz se jogou em seus braços e ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eles estavam gritando, ela murmurou contra seu pescoço. Eu fiquei com medo. Eu sei, pequena. Arthur sussurrou, suas próprias lágrimas começando a cair. Eu sei, mas não precisa ter medo. Nunca precisa ter medo quando está comigo. Sofia observava a cena com o coração despedaçado, sabendo que haviam chegado a um ponto de não retorno. Uma hora depois, Arthur havia mandado embora todos os outros funcionários, alegando necessidade de reorganização interna. Agora o escritório estava em silêncio, apenas os três, ele, Sofia e Beatriz. Beatriz havia voltado a desenhar, aparentemente recuperada do susto anterior, mas Sofia via como ela olhava constantemente para Arthur, como se quisesse ter certeza de que ele ainda estava ali. Sofia, Arthur disse finalmente, sua voz pesada. Precisamos conversar. Ela sabia que esse momento chegaria. Havia sentido a pressão crescendo, havia visto os olhares de desaprovação, havia ouvido os comentários sussurrados, preparou-se mentalmente para o que estava por vir. Os sócios querem que eu escolha. Arthur continuou, olhando através da janela para a cidade lá embaixo. A empresa ou vocês? Sofia sentiu o mundo desabar ao seu redor. E você? Você já decidiu? Arthur se virou para ela e o que Sofia viu em seus olhos a deixou sem palavras. Não havia dúvida, nem havia hesitação. Havia apenas uma determinação absoluta que a surpreendeu. Eu escolhi vocês desde o primeiro dia que Beatriz tocou minha mão, disse ele simplesmente. A questão não é se vou escolher vocês. A questão é como vamos construir nossa vida depois dessa escolha, né? Beatriz, que havia ouvido seu nome, levantou os olhos do desenho. Vocês estão falando de mim? Ni perguntou com curiosidade inocente. Arthur sorriu, aquele sorriso genuíno que havia aprendido a dar nos últimos tempos. Sempre falamos de você, disse ele, estendendo a mão para ela. Porque você é a pessoa mais importante das nossas vidas. Beatriz largou seus lápis e correu para ele, subindo em seu colo com a confiança natural das crianças amadas. Eu também amo vocês, anunciou ela com a seriedade das grandes declarações. Vocês são minha família. Família? A palavra ecoou no silêncio do escritório como uma revelação. Arthur olhou para Sofia, viu suas lágrimas, sentiu Beatriz aninhada contra seu peito e soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa. No final da tarde, Arthur havia passado a tarde inteira ao telefone, fazendo ligações, reorganizando prioridades, tomando decisões que mudariam radicalmente sua vida profissional. Sofia ouvia fragmentos das conversas. Ele estava vendendo sua parte na empresa, liquidando investimentos, reorganizando completamente sua estrutura financeira. Você tem certeza disso? Ela perguntou quando ele finalmente desligou o telefone. Sofia, ele disse, virando-se para ela com uma intensidade que a fez parar de respirar. Passei 42 anos construindo um império que não me fazia feliz. Passei semanas ao lado de vocês construindo uma família que me faz querer acordar todas as manhãs. Ele se levantou da cadeira e caminhou até onde ela estava, pegando suas mãos entre as suas. Eu perdi 40 anos da minha vida sendo alguém que eu não era, continuou, sua voz carregada de emoção. Não vou perder nem mais um dia. Beatriz, que havia estado brincando quietinha, escolheu esse momento para se aproximar deles, carregando um de seus desenhos. Olhem, disse ela, mostrando o papel. Desenhei nossa casa. Era um desenho simples, uma casa com 3 janelas, uma porta vermelha e 3 figuras sorridentes na frente. Acima, um sol gigante brilhava sobre a cena. É onde vamos morar sempre juntos, Beatriz explicou com a convicção absoluta das crianças. E vamos ser felizes para sempre. Arthur pegou o desenho, estudou cada traço feito com amor e sentiu sua última defesa se desmoronar completamente. Sim, disse ele, sua voz quebrando de emoção. Vamos ser felizes para sempre. 2 horas depois, enquanto organizavam os últimos documentos antes de sair do escritório pela última vez, Beatriz adormeceu no sofá, exausta de um dia cheio de emoções que não compreendia completamente, mas que havia sentido em cada fibra de seu ser pequeno. Arthur a cobriu com seu próprio paletó, observando-a dormir com uma ternura que transformava completamente suas feições. Ela mudou tudo, Sofia murmurou, aproximando-se dele. Vocês duas mudaram tudo, Arthur corrigiu, passando o braço ao redor de Sofia e puxando-a para perto. Tonekpo. Me ensinaram que sucesso não é o que você acumula, mas o que você cultiva.
Não é o que você conquista, mas o que você ama. Sofia encostou a cabeça no ombro dele, sentindo pela primeira vez em anos uma segurança absoluta, uma certeza de que estava exatamente onde estar. E agora? Ela perguntou. Agora, Arthur disse, beijando o topo de sua cabeça. Agora começamos nossa verdadeira vida. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético de negócios, ambição e busca incessante por mais poder, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas dentro daquele escritório, 3 pessoas haviam descoberto algo infinitamente mais valioso. Haviam descoberto o que realmente importa. E pela primeira vez, o silêncio que pairava sobre o ambiente não era vazio. Era pleno de amor, de possibilidades e da promessa de dias mais felizes por vir. 6 meses depois, a casa que Arthur comprou ficava em um bairro tranquilo nos arredores da cidade, longe dos arranha-céus de vidro e dos escritórios onde havia passado a maior parte de sua vida adulta. Era uma construção simples, de 2 andares, com um jardim onde Beatriz podia brincar livremente e uma varanda onde ele e Sofia tomavam café nas manhãs preguiçosas de domingo. A mudança não havia sido fácil. Nos primeiros dias, Arthur acordava às 5 da manhã por puro hábito, procurando automaticamente por seu telefone corporativo, antes de lembrar que não tinha mais reuniões para atender, contratos para revisar ou impérios para construir. O silêncio da casa nova o deixava nervoso, acostumado que estava ao burburinho constante dos negócios. Mas Beatriz havia sido sua salvação, como sempre. Papai Arthur, ela o chamava agora. E cada vez que escutava essas palavras, algo se aquecia em seu peito de uma forma que nenhum contrato milionário jamais havia conseguido provocar. Vem brincar comigo no jardim. 2 semanas após a mudança, Sofia observava da janela da cozinha, enquanto Arthur ensinava Beatriz a plantar sementes de girassol no pequeno canteiro que haviam preparado juntos. Suas mãos grandes e cuidadosas guiavam as mãozinhas pequenas da menina, mostrando como fazer os buraquinhos na terra, como colocar as sementes com delicadeza. Quando elas vão crescer? Beatriz perguntava pela 10ª vez, sua paciência de criança já testada pela espera. As melhores coisas da vida demoram para crescer, Arthur explicava com uma paciência que ele mesmo não sabia que possuía. Mas quando crescem, são mais bonitas do que podemos imaginar. Sofia sorriu, reconhecendo a metáfora. Eles também haviam sido como sementes plantadas no solo improvável de um escritório corporativo, regados pela inocência de uma criança, crescendo lentamente até se tornarem algo lindo e inesperado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Cristina, sua vizinha do apartamento antigo. Sofia, você não vai acreditar. A voz excitada da mulher ecoou pelo aparelho. Estão falando de vocês na televisão? Sofia franziu a testa confusa. Falando de nós? Como assim? Liga o canal 5 agora. É sobre aquele seu chefe rico que largou tudo por amor. Com mãos trêmulas, Sofia ligou a televisão. Na tela, um repórter estava em frente ao antigo prédio onde Arthur trabalhava. Sua voz profissional narrando uma história que parecia saída de um filme. Em uma decisão que abalou o mundo empresarial da cidade, o multimilionário Arthur Montenegro vendeu sua participação na empresa que construiu durante 20 anos para começar uma nova vida com sua família. Arthur entrou na sala nesse momento, Beatriz em seus braços, ambos com terra nas mãos e sorrisos no rosto. "O que está acontecendo?" perguntou ele, mas sua expressão mudou quando viu a reportagem na televisão. Segundo fontes próximas, Montenegro teria se apaixonado por uma funcionária e sua filha pequena, abandonando uma fortuna estimada em dezenas de milhões para viver uma vida simples. Beatriz apontou para a televisão com empolgação. "Papai Arthur, você está na TV." Mas Arthur não estava prestando atenção na reportagem. Estava olhando para Sofia, vendo as lágrimas em seus olhos, sentindo a tensão que havia se instalado no ambiente. "Desligue isso", ele disse suavemente, pegando o controle remoto. "Arthur, eles estão falando que você perdeu tudo." "Sofia", murmurou, sua voz carregada de culpa. "Por nossa causa perdeu tudo?" E Arthur repetiu como se a frase não fizesse sentido. Ele olhou ao redor da sala modesta, depois para Beatriz, que brincava com uma boneca no tapete, finalmente para Sofia, que o observava com preocupação. "Sofia?" disse ele, aproximando-se dela e pegando suas mãos. "Você acha que eu perdi alguma coisa?" 3 meses depois, a transformação de Arthur continuava surpreendendo todos que o conheciam. Ele havia aberto uma pequena consultoria financeira, atendendo pessoas comuns que precisavam de ajuda para organizar suas finanças pessoais. O escritório era uma sala simples no centro da cidade, decorada com os desenhos de Beatriz emoldurados nas paredes.
Senhor Montenegro, disse Dona Lúcia, uma senhora de 60 anos que havia perdido as economias de uma vida inteira em um golpe bancário. O senhor tem certeza de que pode me ajudar? Eu não tenho muito dinheiro para pagar seus honorários. Arthur sorriu, o mesmo sorriso genuíno que havia aprendido a dar desde que Beatriz entrara em sua vida. Dona Lúcia, meu trabalho aqui não é sobre dinheiro, explicou ele pacientemente. É sobre ajudar pessoas como a senhora a recuperar sua dignidade, sua independência, e isso não tem preço. Nos meses seguintes, dezenas de pessoas passaram por seu pequeno escritório. Aposentados que haviam sido enganados por pirâmides financeiras, mães solteiras lutando para pagar as contas, jovens casais tentando comprar sua primeira casa. Cada caso tocava Arthur de uma forma diferente. Cada história o lembrava de por que havia feito a escolha que fez. 6 meses após a mudança, Sofia estava preparando o jantar quando ouviu gargalhadas vindas do jardim. Espiou pela janela e viu Arthur correndo atrás de Beatriz, que fugia dele rindo alto, suas tranças voando no vento. Te peguei! Gritou ele, erguendo-a no ar e fazendo-a girar. De novo! De novo! E Beatriz pediu, seus olhos brilhando de alegria pura. Sofia observou a cena com o coração cheio. Aquele homem que corria descalço pelo jardim, com a camisa amassada e os cabelos despenteados, era irreconhecível do empresário frio que ela havia conhecido. E ainda assim era a versão mais verdadeira dele que ela já havia visto. Mais tarde, depois que Beatriz adormeceu, os dois se sentaram na varanda, compartilhando o silêncio confortável de quem se entende sem palavras. Você sente falta? Sofia perguntou de repente. Da vida que tinha antes, Arthur pensou por um longo momento, olhando para as estrelas que eram visíveis ali, longe das luzes da cidade. Sabe o que eu sentia no final de cada dia quando tinha toda aquela riqueza? Me disse ele finalmente. Vazio. Um vazio tão profundo que eu nem sabia que existia até ele desaparecer. Ele se virou para ela, seus olhos refletindo a luz suave da lua. Agora, quando Beatriz me chama de papai, quando você sorri de manhã tomando café, quando ajudo alguém a organizar a vida financeira, eu me sinto rico de verdade. 1 ano depois, Beatriz estava no jardim, admirando os girassóis que finalmente haviam florescido. Eram enormes, vibrantes, voltados para o sol como pequenos milagres dourados. Papai Arthur, gritou ela correndo para dentro de casa. Os girassóis nasceram. Vem ver. Arthur deixou os papéis sobre a mesa, um planejamento financeiro que estava preparando para uma família de refugiados, e seguiu Beatriz para o jardim. Sofia se juntou a eles e os 3 ficaram parados, admirando as flores que haviam crescido a partir de sementes tão pequenas. Lembra o que você disse? Beatriz perguntou, segurando a mão de Arthur. Que as melhores coisas demoram para crescer. Lembro. Arthur respondeu, sua voz suave. Nossa família também demorou para crescer, observou Beatriz com a sabedoria inesperada das crianças. Mas agora somos a família mais bonita do mundo. Arthur sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Olhou para Sofia, viu o mesmo amor refletido em seu rosto. Depois para Beatriz, que os observava com aquela pureza que havia mudado tudo. Você tem razão, pequena, disse ele, puxando as duas para um abraço. Somos a família mais bonita do mundo. 2 anos depois, a pequena consultoria de Arthur havia se tornado referência na cidade para pessoas que precisavam recomeçar financeiramente. Ele não cobrava dos que não podiam pagar, aceitava pagamentos em prestações, às vezes recebia quitandas da Dona Lúcia ou verduras do seu vizinho como forma de agradecimento. Seus antigos colegas do mundo corporativo murmuravam que ele havia perdido o juízo, que estava desperdiçando seu talento. Alguns chegaram a oferecer parcerias milionárias, tentativas de trazê-lo de volta ao mundo que havia abandonado. Arthur havia encontrado algo que nenhum deles compreendia. Havia encontrado propósito. Papai, Beatriz disse uma tarde, enquanto o ajudava a organizar alguns documentos no escritório. Ela já tinha 5 anos e insistia em trabalhar com ele. Por que algumas pessoas são tristes, mesmo tendo muito dinheiro? A pergunta o pegou desprevenido. Arthur parou o que estava fazendo e olhou para a menina que havia se tornado o centro de sua vida. Por que você acha isso, pequena? Na televisão, Beatriz explicou com seriedade. Sempre tem pessoas ricas que parecem tristes, mas você é feliz agora e não tem tanto dinheiro quanto antes. Arthur se agachou até ficar na altura dela, como havia aprendido a fazer sempre que ela fazia perguntas importantes. Beatriz, existe uma diferença entre ter dinheiro e ser rico, explicou ele cuidadosamente. Dinheiro é o que você guarda no banco, riqueza é o que você guarda no coração. E o que você guarda no coração? Ela perguntou, seus olhos grandes fixos nos dele. Você?
respondeu ele sem hesitar. E a mamãe e todas as pessoas que ajudamos aqui, e os girassóis do nosso jardim, e o som da sua risada de manhã, e o cheiro do café que a mamãe faz, e a sensação de dormir em paz, sabendo que amanhã vai ser um dia bom. Beatriz assentiu como se isso fizesse todo o sentido do mundo. Então somos muito ricos, concluiu ela. Somos os mais ricos de todos, Arthur confirmou, abraçando-a. 3 anos depois da transformação, Sofia estava grávida. A notícia havia chegado numa manhã de domingo enquanto Arthur preparava panquecas e Beatriz desenhava na mesa da cozinha. Quando ela contou, ele deixou a panela cair, espalhando massa por todo o fogão. Sério? Perguntou ele, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Muito sério, Sofia, respondeu, rindo da expressão de choque dele. Beatriz levantou os olhos do desenho, curiosa com a agitação dos adultos. O que foi? Perguntou ela. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? Sofia anunciou. Beatriz saltou da cadeira, aplaudindo com entusiasmo. Vou ensinar tudo o que sei, declarou ela. Como plantar girassóis e como fazer o papai Arthur sorrir. Naquela noite, depois que Beatriz adormeceu, Arthur e Sofia se sentaram na varanda como faziam todas as noites. Ele colocou a mão no ventre ainda liso dela, imaginando a nova vida que crescia ali. 3 anos atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui assim, eu teria achado impossível, murmurou ele. E agora? Sofia perguntou. Agora eu sei que a vida tem uma forma de nos levar exatamente para onde precisamos estar, respondeu ele. Às vezes perdemos tudo o que achávamos importante para descobrir o que realmente importa. Ele olhou através da janela, onde Beatriz dormia pacificamente, cercada por seus desenhos e bonecas. Uma criança de 3 anos me ensinou mais sobre vida do que 40 anos de experiência, disse ele, sua voz carregada de gratidão. Me ensinou que amor não é algo que você conquista ou compra, é algo que você recebe quando está disposto a dar, sem esperar nada em troca. 5 anos após a transformação, o pequeno Lucas tinha 2 anos agora, e Beatriz havia se tornado a irmã mais protetora do mundo. Arthur observava os dois brincando no jardim enquanto Sofia colhia tomates da horta que haviam plantado juntos. Seus cabelos estavam grisalhos nas têmporas. Ele usava roupa simples e tinha calos nas mãos de tanto trabalhar no jardim. Aos 47 anos, tinha menos dinheiro na conta bancária do que em qualquer outro momento de sua vida adulta e era o homem mais feliz do mundo. O telefone tocou. Era um repórter querendo fazer uma matéria sobre o empresário que largou tudo por amor no aniversário de 5 anos de sua decisão. Senhor Montenegro? Perguntou o repórter. O senhor se arrepende da escolha que fez? Arthur olhou pela janela, vendo Beatriz ensinar Lucas a plantar sementes no mesmo canteiro onde ela havia aprendido, vendo Sofia sorrindo enquanto os observava. Jovem, disse ele ao telefone, você pode perguntar isso para um homem que perdeu alguma coisa? Eu só ganhei. Mas o senhor abriu mão de milhões. E ganhei bilhões. Arthur interrompeu. Bilhões de momentos felizes, de risos de criança, de abraços verdadeiros, de noites bem dormidas, bilhões de segundos de paz. Ele fez uma pausa vendo Beatriz correr em sua direção com um desenho novo. A riqueza que eu tinha antes podia ser contada em números, continuou ele. A riqueza que tenho agora não cabe em nenhum banco do mundo. Epílogo. 10 anos depois. Beatriz estava com 13 anos, Lucas com 7 e Sofia esperava o 3º filho. Arthur havia se tornado uma lenda na cidade, não pelos negócios que havia construído, mas pelas vidas que havia transformado através de sua consultoria. Ele estava no jardim ensinando Lucas a cuidar dos girassóis quando Beatriz se aproximou com um envelope nas mãos. Papai, disse ela, havia parado de chamá-lo de Papai Arthur alguns anos antes, quando ele e Sofia se casaram oficialmente. Chegou uma carta para você. Era de uma prestigiosa universidade americana, uma proposta para dar palestras sobre liderança humanizada e o verdadeiro significado do sucesso. O convite vinha acompanhado de um honorário que faria qualquer executivo suspirar de inveja. Arthur leu a carta, dobrou-a cuidadosamente e a colocou no bolso. Vai aceitar? E Beatriz perguntou curiosa. Não sei, Arthur, respondeu honestamente. O que você acha? Beatriz pensou por um momento com aquela seriedade que havia herdado da infância. Acho que você pode ajudar mais pessoas, disse ela finalmente. Mas só se não significar ficar longe da gente. Arthur sorriu, abraçando-a. Sabe de uma coisa? E disse ele. Você continua sendo a pessoa mais sábia que conheço. Naquela noite, na varanda que se havia tornado seu refúgio, Arthur contou para Sofia sobre o convite. E se for uma armadilha? Ela perguntou meio brincando. E se você voltar a gostar daquele mundo? Arthur riu, puxando-a para mais perto. Sofia,
disse ele, olhando nos olhos da mulher que havia mudado sua vida. Há 10 anos, eu achava que sabia o que era sucesso. Hoje eu sei que sucesso é quando você pode olhar para a sua vida e não querer trocar nada por nada. Ele apontou para dentro da casa, onde as crianças assistiam desenho animado no sofá. Sucesso é quando você planta sementes de amor e vê girassóis de felicidade crescerem. Continuou. É quando você percebe que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você é capaz de dar. Sofia encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o bebê mexer em sua barriga. E o que você vai responder para a universidade? Que aceito dar a palestra, Arthur disse, desde que possa levar minha família junto, porque a maior lição que tenho para ensinar não está em palavras, está na forma como escolhemos viver. Sob o céu estrelado, cercado pelos girassóis que plantara com as mãos de uma criança, Arthur Montenegro compreendeu finalmente a verdade mais simples e mais profunda da vida. Não importa quantos impérios você construa ou quantos milhões você acumule. No final, a única riqueza que realmente importa é a capacidade de amar e ser amado. E nessa riqueza ele era e sempre seria o homem mais rico do mundo. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.